parábola e sabendo que a palavra de Deus tem como porta principal Jesus, é necessário, portanto, que ouçamos esta palavra e a coloquemos em prática. Mas Jesus, no Evangelho de hoje, a liturgia inteira, aqui os discípulos, eles têm no coração uma necessidade maior, a necessidade de ver, de sentir, de ouvir, de falar. E muitos de nós temos essa necessidade de chegar mais próximo e de ouvirmos. Para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer, tudo isso se trata de amor, o amor de Jesus. Quem veio na liturgia, quem veio na celebração ontem, vai poder entender melhor ainda. Tudo se trata de amor. Ora, o amor é expansão, o amor triunfal. Para pensarmos ainda mais vibrantes ainda, para você, qual a maior prova de amor? Pense, qual a maior prova de amor? Jesus entrou em agonia no Getsemane, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer por toda a terra. O único evangelista que relata o fato é o médico Lucas, São Lucas, e faz como uma precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematibiose, é um fenômeno raríssimo. É acontecido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessária uma grande emoção, um grande medo. Repito, para provocar suor de sangue é necessária uma grande emoção, um grande medo. Só para vocês entenderem, qual o estado de espírito que leva alguém a suar sangue? O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados da humanidade devem ter esmagado Jesus de uma forma que ele chegou a suar sangue. E nós, infelizmente, reclamamos de tudo. Dá uma atenção sobre si mesmo e sobre os seus sentimentos. Imagine só Jesus preso naquela cruz, e ali, enxames de moscas, mosquitos, que são atraídos pelo sangue. Vocês sabem que o sangue, ele atrai as moscas. Mas Jesus, ele não podia chutar as moscas. Por quê? Porque ele estava preso na cruz. Pense só, imagine aquele enxame de moscas que vem ao redor do seu corpo, mas ele não pode chutá-las. E a gente reclama de tudo. Dá uma atenção sobre si mesmo e sobre os seus sentimentos. Aí eu volto àquela pergunta inicial: qual a maior prova de amor? A maior prova de amor é esquecer. Esquecer que um dia eu fui crucificado, abandonado pelos meus amigos e pelo meu próprio pai, e ainda perdoado. Esquecer que um dia a vida te deu tantas flechadas, e no lugar de você descontar, retribuir aquela pessoa que te feriu, você vai deixar tudo para lá e continuar a seguir em frente. Esquecer que um dia tudo que acontece conosco serve como um sinal de recolhimento para a nossa vida pessoal. E você está preparado a esquecer de tudo e pedir continuar a seguir em frente? Eis a questão. Ele era um ser humano como todos nós, menos um pecado. E mesmo assim, se esqueceu de tudo e preferiu continuar a seguir em frente para cumprir a Escritura.
Aí a gente vai ver na liturgia de hoje essa belíssima liturgia que nos fala do poder da ressurreição. Jesus ali, depois de 3 dias, ressuscita, e eis que estarei convosco todos os dias, até os finais dos tempos. E Ele está conosco, presente no pão do céu, presente na Sagrada Comunhão. Mas infelizmente nós que somos tão fracos e falhos, a gente se esquece que existe um Deus muito maior do que nós, que zela por cada um de nós, e a gente prefere contar os nossos sonhos, prefere desapontar os outros, ou melhor, desapontar o próprio Deus, e não esquecemos de nada, guardamos rancor. Sabe o que o Evangelho nos ensina? A esquecer. Passou-se 3 dias e Ele ressuscitou. As mulheres ficaram desesperadas, mas procurai entre vós aquele que está vivo. É aquele que está vivo. Está vivo porque até hoje Ele vive. Está vivo porque o sacramento da Sagrada Comunhão, ele serve para nos livrar de todos os nossos pecados, aliviar as nossas dores e assim fazermos da nossa vida uma conquista de ação e de vitória. É o que aconteceu com Pedro. Vocês lembram de Pedro? O que Pedro fez? Pedro negou Jesus. Ele nega Jesus e mesmo assim ele dá esse reencontro com Cristo ressuscitado. Mas aqui no Evangelho a gente vê a necessidade de uma pessoa. Está faltando um. Quem? Judas. O que você diria a Judas? O que Judas não esperou? Se Judas estivesse esperando 3 dias, o sangue que ele traiu, eu ia poder dizer: Judas, se você esperar 3 dias, o sangue que você traiu vai te salvar. O sangue que um dia você deixou de lado vai te purificar dos seus pecados. Talvez ele poderia relutar dizendo: mas eu o neguei e foi por minha causa que ele morreu. Sim, Judas, calma, foi por sua causa, mas foi para cumprir a Escritura. Mas ele é muito mais do que a morte. Ele poderia, você pode esperar. E aí essa pergunta vai para nós: o que você diria a Judas? Ou o que você diria para você mesmo? Que muitas vezes a gente se esquece que o poder da ressurreição vai muito além da nossa razão de pensar. O poder da ressurreição é o Cristo que preenche o nosso coração, a nossa alma, e depois tudo passa a ser novo. E o que desejo para nós é que não tenhamos medo de lutar, é que não tenhamos medo de fazer com que a nossa vida possa fazer com que tudo seja um recomeço. Recomeçar é fazer como Maria, é fazer como os discípulos. Vejam bem a segunda leitura, ressuscitando com Cristo. Agora observe a primeira leitura, o recomeço. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças da vida. Portanto, a esperança faz com que todos nós sejamos mais capazes de anunciar que Ele é a vida eterna. É por isso que depois vai vir a festa de Pentecostes, daqui para frente Ele sopra o Espírito Santo e Ele anuncia a igreja. E nós estamos nesse caminho. Por isso que a gente não pode faltar os domingos. A gente vem todos os domingos para acompanhar esse trajeto com muita fé, amor e misericórdia. Eu sei que eu já falei demais, mas eu vou encerrar. Espero que tenhamos a força e a coragem de sempre pensarmos na nossa vida, porque muitas vezes a gente se esquece de nós mesmos e deixamos a palavra de Deus de lado.
Muitas vezes a gente decide cruzar a mesa. A Páscoa é isso. Muitas vezes a gente deixa de cruzar a mesa para se encontrar com aquele que está perto de nós. Quantas pessoas maltratam, ou melhor, está tão comum a presença de pessoas perto de nós que a gente não dá mais nem um bom dia. Aquela pessoa que passa perto de você todos os dias na sua casa, aquela pessoa que às vezes mora com você, você não dá nem mais um bom dia. Está tão comum isso. Aí você vai dizer, Gabriel, mas o que isso tem a ver? O poder da ressurreição revigora as nossas forças. Se eu quero fazer com que a minha vida seja um instrumento de paz, eu tenho que começar nas pequenas coisas. Eu tenho que começar lá na minha casa, na minha família. O que é melhor? 10 horas de voo daqui para a Europa, cruzar a mesa, se dizia o Cabo de Pequeno. E a gente se esquece que o poder da oração vale muito mais do que a nossa ajuda triunfal. Por isso, fechemos nossos olhos no instante e peçamos neste momento a luz de Deus para esvaziar a nossa vida, os nossos pensamentos, que muitas vezes nos esquecemos de que nós somos falhos e fracos e nós precisamos desta graça. Os discípulos sentiam uma saudade imensa de Jesus. E aqui eu quero compartilhar com vocês. Possamos abrir nossos olhos e compartilhar com vocês que eu encerro com essa reflexão de um dia que eu estava indo para um passeio escolar e tinha 2 meninas sentadas na minha frente, uma outra atrás, perdão, do meu lado. E as 2 que estavam na frente falavam: nossa, não aguento mais a minha mãe. E dá tanta raiva que ela me chamando todos os dias para ir para a escola. A outra que estava do lado disse: nossa, toda mãe é chata. Também não aguento isso, chamando a gente para ir para a escola. A outra que estava do lado disse: sabe o que eu tenho mais saudade? Da minha mãe. E eu curioso, eu sempre fui curioso, eu olhei para ela e perguntei: mas por quê? Ela me disse: porque faz 3 meses que a minha mãe morreu, vítima de um câncer em fase terminal. Está vendo? Pelo mesmo motivo que as outras 2 tinham repulso, a outra tinha o quê? Saudade. Os discípulos, eles tinham saudade de celebrar a Eucaristia com Jesus. É por isso que eles se perdem. É por isso que eles se perdem, porque eles não têm o Espírito Santo. E muitas vezes a gente se perde porque a gente não tem o Espírito Santo. Que possamos pedir essa luz, o Espírito Santo me guia, me sacia. Porque às vezes a gente deixa a saudade, somente a saudade, tomar conta de nós. Mas que essa saudade dos discípulos seja também, de fato, uma verdadeira mensagem para nós. E essa, pronunciada por mim, também sirva para nós como exemplo. Porque o tempo voa, a Páscoa já está aí. Mas tudo só será mudança daqui para fora. Vivamos em paz e harmonia. Amém?